Olá, pessoal. Continuando a falar sobre o livro As Raízes Medievais do Pensamento Moderno, então ele vai trazer esse link, né? Então ele vai falar do Jean Buridan, já falei aqui do Jean Buridan, que ele vai ter uma nova perspectiva de movimento, né? Segundo Aristóteles, né? Para o Aristóteles, você quando lançava um projeto, imagina que você pega uma bola, você arremessa uma bola assim para frente, tá? Vai haver ali dois tipos de movimento. Uma trajetória reta inicial, que é a força que impulsionou o projeto. Então, você arremessou uma bola para frente, uma flecha, arremessou a flecha, essa flecha você arremessou com uma força, essa força vai durar um tempo. Enquanto essa força estiver durando, essa flecha vai se mover numa reta para frente. E depois ela vai iniciar, esgotado esse impulso inicial, ela vai cair verticalmente. Então, ela vai seguir uma linha reta vertical para baixo, seguindo o que é a tendência natural do corpo de ir para o seu lugar natural, que é o centro da Terra. Então, quando você imprime um movimento na horizontal, vai ter uma trajetória reta inicial e depois ele segue a queda vertical final para ele. Ele não tinha a noção de uma composição de dois movimentos simultâneos. Então, para ele, não seguiria uma trajetória parabólica. Entende? Agora, o que faz com que esse movimento ele se perpetue, né? Você tem que, para Aristóteles, o movimento violento, esse primeiro movimento violento desse impulso que você dá no projétil ao ar, ele vai manter esse movimento violento porque o ar exerce um impulso. À medida que o corpo ele vai percorrendo uma distância, ele vai deixando um vazio aqui. Esse vazio que ele deixa, o ar ele tende a preencher. E com isso, ele vai transmitindo a força de impulso inicial, arrastando então um projeto pelo impulso que o ar circundante ao projeto recebeu no momento do lançamento. O Jean Buridan ele vai criticar essa análise. Por quê? Porque ele observa pela experiência que os corpos que se movem circularmente e que por isso não deixam nenhum vazio atrás de si, como no caso de uma roda, eles continuam com seu movimento mesmo cessado o impulso. Né? Quando você pega um disco, você gira, ele vai continuar girando e não tem nenhum vazio. É uma roda, não tem nenhum espaço atrás ali para sustentar esse movimento. Tá? No caso de um projétil, você ainda pode dizer, não, ele ocupou a posição A para a posição B. Aqui ele deixou um vazio. E no caso de uma roda girante, de uma mó, né? Você pega uma roda e gira a roda. Qual é o vazio que ela deixa? Ela não deixa vazio nenhum. Então, cadê? Onde é que está esse impulso aí? Que possa sustentar o movimento. O que está sustentando esse movimento? Não é esse impulso aí. É outra coisa. Então, isso faz com que Buridan ele tenha uma outra perspectiva. Ele lança a teoria do ímpeto. Então, para ele, o projétil, depois de ser lançado pelo lançador, ele é movido pelo impulso, ou ímpetus, diretamente proporcional à força motriz inicial e à quantidade de matéria do projeto. Tal ímpetus aumentaria com a velocidade do movimento e diminuiria por conta da resistência do ar. Tá? Então, essa teoria do ímpeto é que vai começar a representar uma quebra na teoria de movimento aristotélica. Tá? Então, é nesse princípio do ímpetus que mais tarde Galileu vai desenvolver o conceito de inércia. Então,
Então veja a continuidade. O princípio de inércia, que é um conceito que vai estar lá na modernidade, ela tem o seu princípio lá com Jean Buridan. Jean Buridan já está vendo alguma coisa que está se parecendo com inércia. Ainda não é isso, mas já está começando a tomar forma. Então ele diz assim, o Guisalbert, é incontestável que a novidade, tanto do estudo científico da natureza, como da releitura crítica do aristotelismo, operada no século XIV, século XIV é quando teve aquelas controvérsias na Universidade de Paris do Tomás de Aquino, tá? Que trouxe o aristotelismo para dentro da doutrina da igreja, quebrando a filosofia platônica de Santo Agostinho, que era a que dominava a doutrina da igreja. Então essa controvérsia, Tomás de Aquino vai ter toda uma lógica, uma metodologia, né? Que essa metodologia que vai estar a base da ciência também vai seguir uma metodologia, não aquela, mas já a ideia da coisa já está sendo montada. Então ela orienta-se para a revolução científica que no século XVI levará ao nascimento da ciência moderna empírica e indutiva, ao abandono da física qualitativa e à concepção de um mundo fechado ligado ao geocentrismo. No passado, porém, insistiu-se demasiadamente na continuidade entre a ciência do fim da Idade Média e a física, com Pierre Durand, Alistair Crowley e Edward Grant, tá? Que apontaram para a proximidade existente entre as intuições e hipóteses dos sábios medievais e as descobertas de Copérnico, Francis Bacon, Galileu e Newton, que é mais ou menos a posição do Guisalbert, tá? Então ele está mais alinhado com esses historiadores aqui, Pierre Durand, Alistair Crowley e Edward Grant, tá? Outros historiadores, como Alexandre Koyré, Annelies Meyer e John Murdoch, já vão defender mais uma questão de uma ruptura aí, tá? Prossegue o Guisalbert. A principal novidade do século XIV não foi a mecânica de Jean Buridan, não foi isso, mas a revisão global da linguagem filosófica, com a criação de novas linguagens da matemática, da lógica, da teologia, que abriram novas pistas para a pesquisa em todos os ramos do saber. Por isso não é possível reduzir a história do pensamento científico medieval à premissa da história da mecânica do século XVII. A originalidade do período final da Idade Média é ter feito uma revisão geral da metodologia da pesquisa científica. Multiplicam-se os casos por analisar, torna-se urgente a pressão para encontrar os instrumentos e a linguagem que meçam a ordem física e as suas alterações, alterações que justifiquem os requisitos do discurso científico, que se encarregue de uma metodologia interdisciplinar. Nesse sentido, é paradigmática a diferença entre o poder absoluto e o poder ordenado em Deus, que permite considerar hipóteses inviáveis no âmbito do aristotelismo, bem como em teologia, permite aperfeiçoar o discurso sobre a transcendência de Deus, sobre a natureza dos méritos do homem, nos confrontos entre a graça e a salvação, entre a separação entre o infinito resultante da soma de qualidades finitas e limitadas e o infinito, e que o é por força da sua imensidade e caráter absolutos. O período nominalista não se impõe aos estudiosos pelo que preparou, mas pelo que é em si mesmo. Por um lado, utilizou o aristotelismo e, por isso, pertence ao período escolástico da ciência. Por outro lado, revelou um uso do aristotelismo que venceu o caráter obliterante nos confrontos da renovação da ciência, transformando em um dos lugares privilegiados de uma nova concepção de natureza. Isso se tornou possível pela lógica, pela linguagem filosófica e científica, pelo uso da metalinguagem, pela renovação da metodologia teológica. Todas elas formidáveis e originais conquistas dos mestres do século XIV. Então é essa renovação da metodologia que vai estar lá no Guilherme de Ockham, que vai estar lá no Jean Buridan, que vai estar presente a esses germes aí que vão frutificar na Revolução Científica ali do século XVII. É isso. Muito obrigado, então.